Então, pessoal, hoje a gente vai fazer uma espécie de revisão, tá? Porque a nossa avaliação já vai ser na quarta-feira e a nossa aula de arte seria na quinta. Então, não faz sentido eu fazer uma revisão na quinta se vocês já fizeram uma prova um dia antes. Certo? Então, a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer meio que uma espécie de revisão, até porque já tem, acho que umas duas aulas que nós não continuamos esse assunto, né? A gente deu uma pausa para poder estudar sobre o Dia da Consciência Negra, né? Então a gente vai dar uma revisãozinha aqui rápida e já passar para aqui o teatro na Idade Média e a gente encerra o assunto, certo? Então aí, gente, só para constar, pessoal, para a avaliação que vai ser na quarta-feira, na avaliação de arte, gente, não esqueçam de reassistir as outras aulas, tá? Isso aí, inclusive, é uma regalia muito boa que vocês não têm presencialmente, né? A oportunidade de você reassistir as aulas. Tá? Então, reassistam lá as aulas. Na terça-feira da semana que vem, eu mando para vocês o slide completo. E aí, você estando com o slide e com as aulas gravadas, já revendo ela, não tem como você se dar mal na prova. Tá? Bom, então vamos dar uma rápida revisada aqui, gente, do nosso conteúdo. Né? A gente começou o assunto falando sobre teatro de uma forma geral, né? Com essa frase do Stanislavski. A gente já avaliou essa frase, então não vamos fazer mais isso. Bom, e aí eu comentei com vocês que, assim, tecnicamente o teatro surgiu na pré-história, né? A ideia mesmo do teatro surgiu na pré-história, porque eram rituais feitos ali diariamente, constantemente, né? Para questão de festejos, casamentos, guerras, né? Para imitação de animais também. Então, assim, eram coisas comuns que eles faziam sempre. Tá? Rituais de guerra, rituais de caça, rituais de casamento, de aniversário, tá? Então eram coisas comuns. Então o teatro nada mais é, né? A arte teatral nada mais é do que você representar algo que você vê, ou representar alguma coisa que você viveu, representar algo, no caso hoje em dia, um livro, um filme, alguma coisa, tá? Então isso é teatro. É a arte da representação. Como nós vimos aqui na frase do Stanislavski, né? É a capacidade de representar a vida humana, né? Ou seja, em público para que as pessoas vejam e de maneira artística, certo? E aqui eu trouxe para vocês aqui algumas imagens, né, já mostrando aqui esses rituais que eram feitos lá na pré-história, tá? Mas algo que eu deixei bem claro para vocês, tá? Algo que eu deixei bem claro, bem claro, bem claro para vocês, é que apesar de tecnicamente o teatro ter surgido na pré-história, mas oficialmente, tá? Oficialmente, o teatro surge na Dia, professor. Bom dia. Viu, gente? Então, assim, mas oficialmente, teatro como arte, como expressão de arte, ou seja, como algo realmente valorizado como arte, foi na Grécia. Tá? Eu até falei bastante com vocês sobre isso, né? Que caso vocês encontrem algum livro de história ou de arte, eu acho que 99% deles vai falar que o teatro surgiu na Grécia. Certo? Bom, então o teatro surgiu como expressão literária na Grécia, vem da palavra teatron, que significa local de onde se viam as representações, né? Ou local onde se vai para ver. Tá? Vocês devem ter anotado isso também. E aí ela surge dos chamados ditarambos, que resumidamente eram poesias cantadas. Tá? Era uma composição lírica em honra ao deus Dionísio, né? Eu até como falei muito sobre isso também com vocês, que é tipo uma procissão, né? As pessoas saem de um lugar para outro, né? Cantando esses ditarambos, né? Cantando essas poesias líricas, tá? Em homenagem ao deus Dionísio, né? Lembrando que o deus Dionísio era um dos principais deuses, né, da Grécia Antiga, né? Era o deus do vinho, deus da colheita, né? Deus das festas e tudo mais. Eu até comentei também, né, que o próprio Carnaval surgiu daqui também, né? Surgiu dessas festas em homenagem ao Dionísio, né? Aí surge o Carnaval também, tá? Bom, aqui está mais ou menos como era a arquitetura grega, a arquitetura do teatro grego, no caso. Né? É uma arquitetura aí que ele é chamada de anfiteatro, que é esse teatro aberto e em forma de meia-lua. Não tem como você errar uma questão dessa. Tá? Inclusive, eu acho que eu vou até botar isso de propósito para ver quantos vão errar isso. Né? Tipo assim, uma questão aberta, tipo assim, explique abaixo o que é um anfiteatro. Bicho, não tem coisa mais simples do que você dizer. É um teatro em lugar aberto, em forma de meia-lua. Não tem como você errar uma questão dessa. Tá? Bom, uh, os atores, né, recitavam os ditarambos. Como eu falei para vocês, o teatro surge ali, principalmente naquela região de Atenas,
E a gente até fez uma recapitulação, né, na nossa última aula, para a gente poder relembrar como era a sociedade ateniense, né? A gente viu lá que eles eram uma sociedade bem machista, ou seja, os atores sempre homens, tá? Os atores sempre homens era quem recitava os ditarambos, tá? Então não tinha atrizes, não tinha mulheres no teatro, era só homens, tá? Bom, 2 pontos centrais das nossas últimas aulas foi isso aqui: tragédia e comédia. Eram os dois temas gregos, né, do teatro grego. Tá? Eram os 2 temas gregos, certo? O primeiro, a tragédia, e eu até comentei muito com vocês sobre isso, né, que essa palavra tragédia, né, o conceito de tragédia, não é igual a hoje. Tá? Hoje em dia, tragédia é para designar apenas algo que é destrutivo, algo que, como é que eu posso falar para vocês? Algo que seja terrível, né, com morte, sofrimento, dor. Mas na época não. Tragédia na época era para designar qualquer coisa, qualquer peça que fosse mais séria, tá? Qualquer peça que fosse mais séria, tá? E comédia do mesmo jeito. Hoje em dia comédia é só para fazer rir. Na época não. Na época a comédia era uma sátira, tá? A comédia era uma sátira. Era uma forma de você fazer uma crítica social, só que com um humor mais ácido, certo? Um humor mais pesado. Beleza? Lembrando, gente, vocês podem ligar o áudio de vocês a hora que vocês quiserem, tá? Caso esteja ficando alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, então tá aqui alguns exemplos, né, de imagens que mostram aí como seria mais ou menos, né? Obviamente são imagens modernas, né? Não é da época, óbvio, mas que mostra mais ou menos aí como é que seria mais ou menos, né? Aqui está a questão das máscaras mais antigas, né? Máscaras que representam a comédia, como essa de uso aqui de baixo, e máscaras que representam a tragédia, são essas 3 aqui de cima. E aí chegamos no teatro romano, tá? Como eu falei para vocês, um dos pontos mais importantes, eu vou até regrifar ele, que eu comentei com vocês sobre isso, tá? O teatro romano jamais adquiriu tanta relevância ou tanta importância como o teatro grego, certo? Mas teve uma coisa importante, né? Teve uma coisa importante, porque esses teatros agora eles começaram a ser mais apreciados, né? Eles começaram a ser mais, como é que eu posso falar para vocês? Passou a ser mais público, mais popular, tá? Mais popular. Vamos avançar um pouquinho mais. Aqui está um teatro romano antigo, até porque eu falei para vocês que isso aqui foi logo no começo, até porque depois eles passam a fechar os teatros, certo? Eles passam a fechar os teatros, tá bem? Bom, então essa foi a nossa revisão, tá? Então finalmente a gente chega aqui nessa parte agora. É bem curtinho, tá? Então, gente, vamos relembrar aqui. Eu quero ver quem está lembrado aqui. Gente, o que foi que eu falei para vocês? Qual era a ideia central de toda a Idade Média? Qual era a ideia central de toda a Idade Média? Quem era que controlava toda a Idade Média? Vamos lá, quem vai salvar a pátria? Portugal. Igreja. A igreja, Portugal. Portugal, A igreja. Portugal foi longe, viu? A igreja, pessoal, a igreja católica. A igreja, os clérigos. Isso, a igreja católica, né? O clero, tá? Então, a visão que se tinha, gente, da Idade Média era o quê? Era o teocentrismo. Quem é que vai salvar a pátria? O que significa teocentrismo? Eu esqueci. Deus no centro. Agora não lembro. Teo, Deus. Centrismo, centro. Deus no centro. Ou seja, Deus como centro de tudo, né? Eu até comentei bastante com vocês sobre isso, que algo bem comum que acontecia na Idade Média era tipo assim: a plantação morreu, foi castigo de Deus. Deu uma boa plantação, foi bênção de Deus. Ou sei lá, meus parentes morreram, né? Meus parentes morreram, foi castigo de Deus. Sei lá, eu tenho uma família próspera, uma família saudável, foi bênção de Deus, né? Ou seja, na cabeça do povo da época era tudo assim, era o chamado teocentrismo, Deus como centro de tudo, tá? E claro, né, o órgão mais poderoso era a Igreja Católica, tá? Gente, quando você lembra disso, nós estamos falando sobre teatro na Idade Média. Então, óbvio, isso aqui qualquer pessoa que bota o cérebro para funcionar pelo menos um pouquinho vai perceber que se é um teatro na Idade Média, é o que, gente? É um teatro religioso.
Vocês podem até anotar isso para não esquecer. Ah, Tá? tá ligado. Se é um teatro na Idade Média, gente, é óbvio. Se eu falei para vocês que toda a Idade Média foi controlada pela Igreja Católica, se toda a Idade Média tinha o teocentrismo como pensamento básico, é óbvio que se eu estou falando sobre teatro na Idade Média, é lógico que ele vai ser o quê? Religioso. Tá? E ainda é arriscado eu colocar uma questão dessa na prova e a pessoa errar. Agora, por quê? Preguiça de pensar. Né? Preguiça de pensar. Bom, gente, se é um teatro na Idade Média, então nós vamos ter aqui alguns pontos meio que óbvios. Primeiro ponto aqui, gente. Um detalhezinho, tá? Esse não aqui em Portugal, é só para especificar o seguinte, que em Portugal o teatro permaneceu, tá? Mas no restante de toda a Europa o teatro foi proibido, de vez, completamente, tá? Só alguns lugares de Portugal que o teatro era permitido. E mesmo assim, como é que era esse teatro lá em Portugal? Olha só. Olha esse segundo ponto. Representavam-se cenas da Bíblia e vida dos santos. Então você já pode ver que é todo religioso. Representações litúrgicas do Natal e da Páscoa, ou seja, mistérios, milagres e moralidades, né? Ou seja, resumidamente, aquelas tradições que a Igreja Católica ainda tem ainda hoje, né? Domingo de Ramos, a Páscoa, o Natal e tudo mais, certo? Então era muito, muito comum. Quais eram os objetivos dessas peças de teatro lá em Portugal, desse teatro religioso? Inclusive, eu vou até anotar aqui, cara, porque eu estou meio preocupado de vocês não terem entendido isso ainda. Gente, tá? Vou até colocar imenso, assim, para ver se vocês não esquecem, tá? Gente, é um teatro religioso. Se eu estou falando sobre teatro na Idade Média, tá? Obviamente será um teatro religioso, tá? Pelo amor de Deus, não esqueça isso, tá? Então, vamos lá. Terceiro ponto. Então, qual era o objetivo? Quais eram os objetivos desse teatro religioso? Ensinar o povo e levá-lo à meditação. Em resumo, em outras palavras, ensinar as doutrinas da igreja. Tá? Por isso que também é outra questão extremamente óbvia. Quais eram os locais que esses teatros eram feitos? Nas igrejas, ou catedrais, e praças, ou adros. Tá? Adros era tipo uma praça, tá? Só que menorzinha. Certo? Bom, eu acho que isso aqui ficou bem claro para vocês, né? Eu acho que não tem mais como você errar uma questão dessa daqui, nem de olho fechado e rodando. Né? Eu espero que não. Bom, então, assim, só para a gente poder terminar, gente, aqui eu quero comentar com vocês aqui sobre essa figura, né? O famoso bobo da corte. Aparece bastante em filmes, em desenhos, né? O bobo da corte, detalhe, gente, o bobo da corte não fazia parte da igreja, tá? Ele era um palhaço contratado pelo rei. Por isso, olha aqui embaixo, então, olha aqui embaixo. O último ponto aqui embaixo. Quais eram os locais? Palácios dos grandes reis e dos grandes senhores. Então, o bobo da corte, ele era um palhaço, né? Ele fazia ali mímica, né? Fazia algumas coisas interessantes ali, que o objetivo era o quê? Divertir o público presente nos serões. Em outras palavras, o rei, quando fazia uma festa, ele contratava, né, um bobo da corte para cantar, para fazer palhaçada, para fazer as pessoas irem, tá? Então, meio que ele era uma atração dentro dos castelos. Certo, gente? Vocês entenderam, pessoal, isso aqui? Eu acho que está claro, né? Então, o bobo da corte não era da igreja. Tá? O bobo da corte ele era tipo um palhaço contratado só para os reis e senhores. Tá? Então, ele ficava geralmente dentro do castelo. Geralmente, ele ficava ali dentro do castelo. Certinho? Bom, gente, então, como eu falei para vocês, essa parte aqui ela é bem curtinha. Tá? Ela é bem curtinha. Então, o Teatro do Renascimento, desculpa, perdão. Teatro da Idade Média, é só você lembrar isso. É um teatro religioso. Que eram peças que representavam as cenas da Bíblia, os santos, as liturgias como Páscoa, Domingo de Ramos, Natal, Nascimento de Jesus. Né? O objetivo era ensinar. E também, nesse mesmo contexto, vai surgir ali, né, o famoso bobo da corte. Tá? Que era aquele palhaço contratado para divertir, né, nos salões. Né? Lá nos salões. Ok? Bom, gente, então a gente encerra por aqui o assunto, tá? Então, esse aqui vai ser o assunto de vocês para o simulado para a prova de arte, tá? Vai ser na quarta-feira à noite. Semana que vem, na terça-feira, eu mando para vocês o slide, tá? Mas lembrando, gente, é extremamente importante que você reveja as aulas. Apesar de que eu acho que só por essa revisão daqui dá para você fazer tranquilamente. Até porque esse assunto aqui a gente já passou muitas aulas, né, trabalhando esse assunto aqui. Então, cara, se você não estiver entendendo esse assunto, ou não conseguiu aprender esse assunto, só tem um motivo.
você faltou na maioria das aulas, né? Porque é um assunto fácil, que a gente falou muito. Então, revejam as aulas caso seja necessário, ou só por essa daqui dá para fazer tranquilamente a prova. Mas é bom você rever as outras, tá? Porque está mais detalhado algumas coisas, certo? E na próxima semana já começam as provas, tá? Então, por hoje é